Olá, patriotas, povo cristão, pessoas de bem. Aqui quem vos fala é o apóstolo Marcelo Evangelista. Estou passando aqui para poder deliberar uma carta aberta ao povo brasileiro, em nome de toda a comunidade cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito triste o que está acontecendo com o nosso país, mas em especial o que está acontecendo com a comunidade evangélica, a comunidade cristã em geral, já na América Latina. Primeiro eu quero deixar claro que eu não estou aqui em nome de qualquer presidente. Não estou aqui em nome de nenhum partido e nem em nome de algum ministério. Como apóstolo, estou aqui neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Há 1 ano e meio eu tive uma visão de uma grande batalha espiritual nos céus do Brasil. E lembro que era exatamente no fim do mandato do ex-presidente Trump. E quando eu tive aquela visão, mais de 1 ano e meio, quando eu tive aquela visão eu me surpreendi porque eu via os Estados Unidos atacando o Brasil. E nós sabemos que os Estados Unidos têm a maior força, uma das maiores forças armadas do mundo. E é um país de guerra. E quando eu vi tudo aquilo, eu acordei desesperado. Eu vi o Brasil sendo bombardeado de todos os lados. Acordei e fui orar, pedindo a Deus discernimento, porque eu tive aquele sonho. Passado 2 meses, o sonho se repetiu. E dessa vez era uma sequência. E eu pude ouvir a voz do Senhor falar comigo, me dando orientações. E então eu reuni a igreja local e avisei que o Brasil estaria para passar por uma das maiores batalhas espirituais de sua história. E a batalha chegou. Nós estamos vivendo um dos momentos mais delicados da história da nação brasileira. E você precisa se preparar para isso. Sabemos que o povo evangélico sempre foi perseguido na história da humanidade. Mas por diversas vezes Deus alertou o nosso povo, o povo de Israel, sobre as lutas e batalhas que estariam por vir. Nós estamos, neste momento, pedindo a todos vocês, pastores, cristãos, católicos e evangélicos, orem desesperadamente ao Senhor Jesus. Peçam discernimento, peçam revelação para o que vocês estão ouvindo da minha pessoa neste momento. Para que este áudio, esta mensagem, ela não caia em descrédito ou porventura cause dúvida ou pânico no meio da nossa comunidade. Porém, precisamos temer o que pode acontecer com o nosso povo no Brasil. Todos nós já sabemos que houve o Fórum de São Paulo, onde vários militantes de facções terroristas, eles se organizaram para tomar o poder na América Latina, liderados por um candidato a presidente da República no Brasil atual e ex-presidente. E por isso nós precisamos começar a parar um pouco e ter visão espiritual. E eu trago para vocês o texto do livro de Efésios sobre a luta e as batalhas que nós temos que travar no mundo espiritual. O que está acontecendo no Brasil não é uma briga política, não é uma guerra entre conservadores e socialistas, entre direita e esquerda ou entre Bolsonaro
e o outro candidato. Não, não é sobre isso. Não é nem o tema do que nós temos que tratar aqui. É sobre a grande batalha espiritual e a maior delas que poderá estar acontecendo nesses momentos no Brasil. Já foi declarada uma grande perseguição à comunidade cristã no Brasil e na América Latina. Nós podemos olhar para a Nicarágua, onde já tem padres presos, por estar realizando uma pequena procissão em data religiosa, foi sequestrado pelo governo de Nicarágua. Sequestrado. Sem direito a advogado, sem direito a um julgamento dentro da legalidade, jurídica. E neste fim de semana nós tivemos um candidato no palco declarando durante quase 1 hora de relógio uma perseguição ao povo evangélico e aos pastores no Brasil, onde em seu discurso ele tentou manipular a nossa comunidade, tentando colocar o nosso povo fragilizado contra os pastores para criar uma jihad. Assim, são as estratégias que o socialismo tem, que hoje o PT tem, é dividir para conquistar, colocar a população contra os outros. E nós já sabemos que é assim. Nós vimos o que nós passamos durante esses anos. Mulheres foram colocadas contra os homens, criou-se a guerra do sexo, de gênero. Depois eles criaram a guerra entre negros e brancos. Depois eles criaram uma guerra entre mães e bebês ainda no útero. E eles tentam colocar agora o Brasil contra o cristianismo. A história da humanidade já está carregada de sangue. E o povo que mais sofreu perseguição religiosa na humanidade é o povo cristão. Por ano somos mais de 340 mil cristãos mortos no mundo. Pesquisa da ONU, pesquisa de agências sérias que mostram as perseguições. E essas perseguições não têm a ver com outra religião. Não é nem o candomblé, não é a Igreja Católica, não é outros grupos religiosos que têm nos matado. Quem tem nos matado são ditadores, governos autoritários, governos que durante sua história já matou mais de 100 milhões de pessoas. E esses governos que mataram mais de 100 milhões são governos socialistas que carregam a bandeira de Marx, que carregam a bandeira da destruição do cristianismo, destruição da família tradicional, assassinato de bebês, legalização de drogas, anarquia e também o assalto ao poder, onde eles trabalham com crimes, roubos, assassinatos. Por isso estou chamando sua atenção e dizendo para você que esta batalha é espiritual. O inferno subiu sobre a nossa nação. E nós, pastores, homens e mulheres de Deus, precisamos neste momento abrir os nossos olhos. Chame sua igreja para orar. Convoque o seu povo para um grande jejum pela nação brasileira. Participe das manifestações e durante as manifestações que vai acontecer em 7 de setembro, a Marcha para Jesus, que na Bahia vai acontecer 10 de setembro, não vá apenas para poder carregar a bandeira do Brasil. Não vá para lá para poder cantar o hino nacional apenas, mas vá para orar. Assim eu tenho feito em todas as manifestações em prol da nossa nação. Temos que nos ajoelhar e orar.
e chorar diante de Deus. A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está em suas mãos. Você é evangélico, católico, você é brasileiro. Ainda que você não frequente uma igreja, mas no seu coração você é cristão. Hoje não sou eu. Não é o Brasil em si, mas o próprio Deus te chama para orar. Te chama para uma grande batalha espiritual. O Brasil precisa de nós. Dia 2 de outubro, no dia da eleição, nós iremos tomar a maior decisão deste século. Iremos determinar se iremos fazer parte dos números de perseguidos e mortos ou se nós seremos o povo que vai libertar o Brasil e ajudar a libertar a América Latina do sofrimento, da pobreza, da dor e da morte. A Argentina, em pouco tempo, se tornou um país quebrado. A Venezuela, a Nicarágua e agora o Peru também está sofrendo uma grande crise. Países que a igreja se calou. Nações que a igreja se rendeu. Perderam as batalhas e as igrejas estão sendo diminuídas todos os dias. O povo cristão está sendo perseguido de forma ideológica, quanto mais. E eles têm sido minados de tal maneira que muitos pastores fora do Brasil estão abatidos. Eu estive na Europa, viajei por 5 nações e eu fui ver como a igreja estava nessas nações. Eu fui conhecer o estado espiritual dessas igrejas. E eu vi pastores sofridos, lutadores, guerreiros. Eu vi igreja engessada, sem poder evangelizar, sem poder pregar a palavra nas ruas, sem poder fazer o trabalho que Jesus nos enviou a fazer e que Ele também fazia. Eles criaram as leis que engessaram as igrejas. Na Alemanha, Portugal, Bélgica, na Suíça. Nós podemos olhar para essas nações e ver o que está acontecendo. Nós precisamos despertar a igreja e temos que tomar uma grande decisão no dia 2. Por isso, eu obedeço a palavra de Deus. Quando Jesus disse, lance a rede à direita do barco. Orem pela minha vida. Eu tenho sido perseguido nas redes sociais, ameaçado. As redes sociais têm me bloqueado por nós defendermos a igreja e a nossa nação. Orem pela minha vida. Me siga nas redes sociais e me ajude em oração. Marcelo Evangelista, Bahia, Facebook e Instagram. Entre em contato conosco pelo direct e ore conosco. Meus pastores, alerte a igreja. Estamos em guerra. Você vai precisar se aposentar ou fazer o pedido de BPC Loas no INSS? Meu nome é Marcelo Evangelista, sou previdenciarista e também candidato a deputado federal com o número 2203 e eu conto com você. O trabalhador, ele sofre durante toda a sua vida laborativa, esperando um dia chegar no INSS, ser, além de bem atendido, ter o deferimento do seu pedido de aposentadoria e então descansar na vida. Mas nem sempre é assim. Do outro lado, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade social, aquelas pessoas que têm capacidade laborativa, não conseguem, não tem como trabalhar, não conseguiu contribuir para o INSS, ou tem 65 anos de idade ou mais,
e até hoje também não conseguiu o benefício do BPC-Loas no INSS. Todo esse cenário que eu estou passando para vocês é porque, como previdenciarista, eu vejo todos os dias problemas graves acontecendo com principalmente nossos clientes de outros colegas nossos que também são previdenciaristas. Escritórios inchados, cheio de processo, esperando deferimento do INSS, né? Milhares de cidadãos de bens que tentam acessar o sistema do INSS, mas não conhecem o sistema, apenas os previdenciaristas. Alguns que vão lá nas agências do INSS acabam fazendo seus pedidos, não têm os seus pedidos deferidos, acabam às vezes dando entrada errada, não sabem o que fazer e acabam atrapalhando a sua aposentadoria, perde tempo, perde dinheiro, se aborrecem. Muitos desses trabalhadores, né, que estão em busca de sua aposentadoria já estão acima dos seus 60 anos de idade, alguns já com problema de saúde, diabetes, problema de pressão, e acabam voltando dessas agências perturbados, agitados, sem saber o que fazer. Isso tudo porque não há um entendimento entre o INSS e a Justiça. O INSS nega certos pedidos que são feitos ali dentro e, de repente, nós, previdenciaristas, entramos na Justiça e requeremos o mesmo pedido na Justiça. A Justiça ordena o INSS a deferir. Que loucura, não é verdade? Eles não podiam ter deferido antes, sem ter causado tanto problema, tanto desgaste, tanto aborrecimento a você, trabalhador, a você, assegurado? É por isso que estamos trabalhando para ir para Brasília, para poder melhorar o sistema do INSS e o tempo de resposta também para você que é aposentado e assegurado do INSS. Em especial, você também que precisa do BPC-Loas. Existe segurança até para nós que somos previdenciaristas, que trabalhamos de forma correta, usando a lei, usando o que está na lei, tanto do BPC-Loas 8742, como também na 103 de 2019 para aposentadoria em geral, e às vezes nós somos ali indeferidos por causa de entendimento no INSS. Eu acho que está na hora de mudar, está na hora da gente realmente reunir muitos deputados, senadores em Brasília e rever muito sobre a questão do serviço do INSS, do tempo de resposta, de tudo que nós precisamos. Melhorou muito. Graças a Deus, hoje o INSS não está sendo roubado como era roubado no governo Lula. Hoje, graças a Deus, o INSS está moralizado no que tange à honestidade. Mas ainda assim, o serviço precisa melhorar e nós iremos lutar por isso. Se você precisa de alguma orientação, entre em contato conosco para tirar suas dúvidas, ok? Que nesse número que está no rodapé, eu tenho certeza que você vai lograr êxito e chegar ao seu sonho de independência financeira através da sua aposentadoria. Meu número é 2203, Marcelo Evangelista, para deputado federal. Eu conto com você. Um grande abraço. Defende a família e não vai te enganar.